Oi, tudo bem? Nesta oportunidade, vamos a realizar uma análise da contextualização de dois conteúdos em dois livros didáticos. O primeiro tema a ser analisado é MOL e o cálculo estequiométrico, e o segundo tema, soluções. O primeiro livro selecionado para a análise é o livro Multiversos, Ciência da Natureza, publicada pela editorial FDT. A colecção está constituída por 6 volumes, que integram os componentes curriculares de Biologia, Física e Química, para desenvolver as habilidades e competências da BNCC para um novo ensino médio. O segundo livro a ser analisado é o livro Diálogos, Ciências da Natureza e suas Tecnologias. A coleção foi publicada pela editora Moderna. Está contemplada pela PNLD 2021 e essa também integra os componentes curriculares de Biologia, Física e Química. Os três autores da coleção Multiverso Ciências da Natureza são o professor Leandro Pereira de Godoy, que é formado em Ciências Biológicas. Ele é autor de vários livros didáticos de Ciências e Biologia. O segundo autor é a professora Rosana del Aguinolo, que é bacharel em Ciências com habilitação em Química pela Faculdade Oswaldo Cruz. O terceiro autor é o professor Volney Cândido de Mello, que é licenciado em Física pela Universidade de São Paulo. Os três professores realizaram cursos de pós-graduação e atuaram como professores na educação básica. Na coleção Multiverso Ciências da Natureza, cada volume representa um eixo integrador, que se desenvolve em 4 unidades, que por sua vez se subdividem em 3 ou 5 temas. Os dois temas escolhidos para analisar estão na unidade 3 do volume 2, que trata sobre o estudo de movimentos e condições de equilíbrio na natureza. Como parte da unidade 3 está o tema de MOL e cálculo estequiométrico. Neste tema são trabalhados os conteúdos de quantidade de matéria, cálculos estequiométricos, grau de pureza dos reagentes, reagentes em excessos e rendimento de uma reação. Agora passamos a analisar o primeiro tema, mostrando o infográfico de abertura, onde se fala sobre a receita do quindim, um doce português que foi adaptado por africanos e passou a constituir parte da culinária brasileira. No texto é demonstrado a importância da cultura africana na cozinha brasileira, quando cita diferentes culturas e sua influência entre si. O nível de contextualização neste caso é 3, porque o conteúdo abordado contribui no melhor entendimento da cultura brasileira. Também pode ser considerado um nível 2 de contextualização, porque aproveita-se a receita para mostrar a importância das proporções dos ingredientes, assim como dos reagentes nas reações químicas. Na parte que explica a interpretação de equações químicas em função do conceito de mol, aparece um pequeno box que descreve resumidamente a experiência de Lavoisier, experiência que foi usada para explicar a conservação de massa e as proporções definidas das reações químicas. Portanto, a contextualização é de nível 2 porque usa informações de história da ciência para desenvolver o conteúdo. Entretanto, o conteúdo sobre massas molares e as relações entre número de partículas, massa, mol, volume, são explicados de forma tradicional, sem contextualizar. Na pequena lista de exercícios que he mostrado no final do tema, cada exercício apresenta um texto introdutório que mostra uma contextualização no nível 2 ou 3. 2, porque mostra situações do cotidiano para facilitar a compreensão do problema. E 3, porque ajuda a refletir sobre a problemática abordada. Como, por exemplo, o derramamento de petróleo no litoral do Nordeste. No segundo tema analisado, são trabalhados os conceitos de soluções, solubilidade dos sais, coeficiente de solubilidade e cálculo das concentrações. O infográfico de abertura aborda um tema do cotidiano e questiona ao aluno sobre a composição química dos materiais, como ser café, ar, e depois desenvolve os conceitos de composição, mistura homogênea e heterogênea a partir do conteúdo que foi abordado. Portanto, o nível de contextualização neste caso é 2.
Entretanto, para a classificação das soluções em função do coeficiente de solubilidade, é ilustrado o procedimento experimental da determinação desse coeficiente para qualquer sal. Nesse caso, a ilustração apresenta um nível de contextualização 1, porque simplesmente facilita a compreensão do procedimento. Os conceitos de dissociação iônica, ionização, soluções aquosas eletrolíticas e não eletrolíticas são também mostrados como um conteúdo com contextualização de nível 1, porque as imagens facilitam a compreensão dos conceitos. A resolução de exercícios sobre a diluição de soluções são também trabalhados com um nível 1 de contextualização. No caso dos enunciados da lista de exercícios, se pode indicar que eles apresentam uma certa contextualização no nível 2, assim como o capítulo anterior, porque apresentam um texto introdutório que pega uma situação problemática do cotidiano para que o aluno reflita sobre ele. Por exemplo, pode ser o tema de doação de sangue. Outros exemplos de situações problemáticas do cotidiano podem ser a redução de desperdícios de produtos alimentícios ou a redução de consumo de açúcares. Como conclusões do primeiro livro, se pode indicar que os conteúdos dos dois temas ficaram parcialmente contextualizados porque as imagens e atividades focaram mais nos conteúdos. Os temas não mostraram atividades que consigam desenvolver atitudes ou valores que propiciem a discussão de questões ambientais, econômicas, éticas ou sociais. Os infográficos do início do tema focaram mais na identificação dos conhecimentos prévios dos alunos. O texto introdutório dos exercícios tenta passar uma impressão de que sua resolução permitirá a contextualização social. A coleção do segundo livro a ser analisado apresenta 6 volumes, com temáticos independentes que mobilizam conhecimentos de biologia, química e física. Os conteúdos estão associados com o cotidiano, a fim de desenvolver habilidades e competências da BNCC. A coleção foi elaborada por uma equipe especializada formada por 8 licenciados da área de biologia, química e física. Todos os autores fizeram um curso de pós-graduação e têm experiência em ensino. As unidades de cada volume está dividido em capítulos com diferentes temas. O tema do mol e cálculo estequiométrico é abordado no capítulo 2, que leva por título Quantidade de Matéria. No capítulo 2 são trabalhados os conceitos de mol, massa molar, balanceamento de equações químicas, cálculos estequiométricos, relacionando as massas dos reagentes e produtos, fórmulas percentuais, pureza dos reagentes, rendimento de reação e reagentes em excesso. Na abertura do capítulo 2, o texto aborda um tema do cotidiano, que é a preparação de um bolo, e o associa com a importância das proporções estequiométricas de uma reação química, questionando a variação das quantidades dos ingredientes. O texto também aborda o tema da fotossíntese e chama a atenção para a parte do ciclo em que os vegetais absorvem gás carbônico da atmosfera, questionando sobre a glicose e o uso da celulose. Neste sentido, o nível de contextualização é 2 porque a partir de um evento do cotidiano, o infográfico desperta o interesse pelo conteúdo científico. Entretanto, o balanceamento de reações de formação da água apresenta um box de atividade sobre a água que representa um nível de contextualização 3 porque por meio da atividade procura-se que o aluno tome consciência sobre o problema da escassez da água e pede propor medidas que contribuam para o uso consciente da água. A manchete das árvores da Mata Atlântica consegue apresentar 2 níveis de contextualização, 2 e 3, porque a partir de uma situação real sobre o meio ambiente, pede fazer cálculos aplicando os conceitos aprendidos, e além disso procura que os alunos tomem consciência sobre a importância da conservação de vegetais nos ambientes. O conteúdo do rendimento das reações químicas apresenta um nível 2 de contextualização, porque o conceito foi desenvolvido em função do tema da amônia dos fertilizantes. O box de atividades proposto na parte do conteúdo de excesso de reagentes apresenta uma problemática que não está associada com o conceito.
Portanto, a contextualização foi forçada, embora o tópico abordado seja de grande interesse na atualidade. Os exercícios resolvidos sobre a pureza dos reagentes apresentam um nível 2 de contextualização, porque tem um texto introdutório que visa tomar consciência sobre os diferentes assuntos que são abordados. O trabalho destinado à investigação mostra uma contextualização histórica do enunciado de Lavoisier e pede determinar experimentalmente a massa, a quantidade de matéria e o volume do gás produzido na reação entre vinagre e hidrogenocarbonato de sódio. Essa atividade mostra um nível 2 de contextualização porque, a partir da experiência, são aprendidos ou consolidados os conceitos. Todos os problemas da lista de exercícios apresentam um texto introdutório que fornece um nível 2 de contextualização. Agora passamos a analisar o segundo tema no segundo livro. O tema de soluções é abordado parcialmente no capítulo 4 de Substâncias e Misturas, do volume 1 da coleção. No capítulo de Substâncias e Misturas, relaciona-se as propriedades físico-químicas de substâncias e de misturas, as propriedades de densidade, de composição química, de mudança de fase e de solubilidade. Para classificar as substâncias como simples, compostas, homogêneas ou heterogêneas, o capítulo mostra uma manchete sobre a primeira molécula do universo que se refere ao íon hidreto de hélio, com o interesse de despertar a curiosidade sobre a formação de tudo que conhecemos e sobre a importância do trabalho de um astrônomo. Como atividade, o box pede discutir sobre as fontes de energia baseadas em recursos não renováveis, como os combustíveis fósseis, e pede propor alternativas de fontes de energia como gás hidrogênio. Nesse sentido, o nível de contextualização dessa atividade é 2 e 3, porque aborda conceitos a partir do tema e problematiza o uso dos combustíveis tradicionais, os quais são muito poluentes, desde sua extração até seu consumo. O conceito de mistura também é abordado a partir do processo de produção da tinta das sementes de urucum, prática comum nos povos indígenas Xavante. Neste caso, os níveis de contextualização são 2 e 3, porque mostra aos estudantes realidades distantes a eles, mas conterrâneas e contemporâneas, e exercita o senso histórico de valorização às diversas manifestações artísticas e culturais. A representação das experiências sobre a verificação do teor de etanol na gasolina e a solubilidade máxima do cloreto de sódio é desenvolvida com uma contextualização de nível 2. Os conceitos de solução insaturada, solução saturada e coeficiente de solubilidade mostram um nível de contextualização 1, porque simplesmente as figuras ajudam a compreender os conceitos teóricos. Como os exercícios das listas apresentam um texto introdutório do cotidiano e parte das questões tem a intenção de que o aluno reflita e tome consciência sobre um assunto como reciclagem de óleo e meio ambiente, então as questões têm um nível 2 e 3 de contextualização. Parte do conteúdo do tema de soluções também é desenvolvido em outros volumes da coleção, por exemplo, os conceitos de ionização e dissociação de alguns compostos em água são abordados junto com o conteúdo de equilíbrios iônicos na parte de determinação da constante de ionização e de dissociação. Neste capítulo, a ionização e a dissociação são representados com uma contextualização em nível 1. Por outro lado, o conceito de soluções eletrolíticas é trabalhado no capítulo de eletrólise, que está no volume 4 da coleção. A abordagem do assunto é feita de forma tradicional, usando ilustrações que facilitam a compreensão do conceito, portanto, apresentam um nível 1 de contextualização. Como conclusões do segundo livro, podemos indicar que os conteúdos dos temas apresentam uma quantidade significativa de textos com imagens e atividades que facilitam que os conceitos sejam desenvolvidos em função dos temas do cotidiano, chegando a problematizar e atingir um nível 3 de contextualização.
onde o aluno consegue refletir sobre o assunto problematizado e consegue desenvolver uma visão analítica da realidade. O tema de soluções é abordado em diferentes capítulos e volumes da coleção Diálogo e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. A forma de abordagem dos conteúdos sempre associados ao cotidiano conseguem despertar o interesse na pesquisa de tópicos. Além disso, conseguem incentivar os estudantes a refletir sobre os assuntos problematizados. Muito obrigada pela atenção.